Roda a vinheta, por favor. Vamos lá. Programa de hoje, um dos grandes nomes da justiça brasileira. Você sabia que estão tentando alterar a lei de improbidade administrativa? Um homem que luta contra a corrupção e já foi homenageado pela Câmara Municipal de São Paulo. Mas é bom que isso aconteça porque temos que estar trabalhando ao lado da sociedade. Agora, conosco, o promotor de justiça do patrimônio público e social da capital, Dr. Silvio Marques. Fala, doutor. Fala, doutor. Muito obrigado pela presença aqui, ó. Ô, Capês, o que você quer saber do nosso... Você já deu um preâmbulo aí. Eu acho o seguinte, então, duas coisas que ele podia falar. Primeiro, essa promotoria existe há 30 anos. Exatamente há 30 anos. Ele pode falar do volume que as ações pedem de volta para os cofres públicos, da demora que essas ações levam e do que entra efetivamente para os cofres públicos. E aí contar a importância que tem poder celebrar acordos com os réus para trazer antes, e ele vai dar alguns exemplos disso aqui. Acho que seria muito legal o pessoal que está assistindo ouvir isso aqui, porque são informações que dizem respeito diretamente ao bolso das pessoas, do contribuinte, ao interesse da sociedade. Mas a gente nunca vê esse dinheiro, doutor. Mas agora está entrando. Mas a gente nunca vê. Eu nunca vi. Não sabe para onde vai. Sabe por quê? Sabe por quê? Não, porque é o seguinte. Olha, entrou nos cofres. Agora, se for desviado de novo, aí você processa. Porque é o seguinte, eu acho que para você realmente respeitar o seu país, para você gostar do seu país, muitos falam de patriotismo, que a gente tem que ser patriota, do hino nacional, cantar o hino nacional. Isso, exatamente isso. Eu acho bonito isso, mas a gente tem que ter o bem comum, tem que ser legal. Porque a gente não tem bem comum. O brasileiro não tem nada, tudo é ruim. Tudo que é bem comum é ruim. A escola é ruim, o serviço de saúde é ruim, é tudo ruim. Vem com essa conversa, o SUS é maravilhoso. Não é. A pessoa que usa sabe que não é. Então o nosso bem comum é ruim. E o bem comum é o que é de todos nós. É a rua que é pública, é o serviço público que é uma porcaria, e a gente não tem o orgulho que a gente deveria ter porque tem dinheiro. Por onde é que está esse dinheiro? Sim, mas tem uma porque coisa que é pública que funciona, que eu queria que ele falasse, que é o Ministério Público. Isso é uma das poucas coisas que funciona. Claro que tem problemas, Mas também quando vocês estão atrasando o Rodoanel lá? 50 anos o Ministério Público atrasou. Não é o Rodoanel. O Rodoanel está 50 anos. Só tem metade da roda. O Moisés desceu lá do monte. O Moisés, ele abriu lá o Monte Sinai. Ele abriu o Monte Sinai e começou o Rodoanel aqui, ó. E sim, você tem razão. E tem muita espetacularização. Dá muita entrevista, fala muito, entra com a ação, depois você vai ver o que aconteceu com essa ação. Não deu em nada. Temos problemas também. Mas estou te trazendo um lado bom, que é um lado da eficiência, um lado que funciona. Não é um lado que não fica só querendo aparecer, que trabalha. Por isso que eu acho que é legal as pessoas conhecerem isso aí também, Alba. O Dr. Silvio Marques, porque é um promotor que está lá há 23 anos. Nós chegamos a ficar 6 anos juntos. Eu estava lá, cheguei em 93, saí em 2006. E ele tem um trabalho muito respeitado, muito dedicado. É um exemplo que eu considero aí de colega do Ministério Público. Obrigado, Capês. Mas realmente o Emílio tem muita razão quando diz que demora, que o dinheiro não aparece, que ninguém vê a cor desse dinheiro. Mas, como também o Capês acabou de falar, atualmente nós temos sim instrumentos para recuperar dinheiro. Nós temos como recuperar verba desviada dos cofres públicos, não só mediante as ações que podem demorar 20 anos, mas também esses acordos. Para você ter uma ideia, assim, rapidamente, o acordo que eu assinei com a Ecovias, hoje 900 milhões de devolução aos cofres públicos. Mas por que acordo isso? Homologado. Por que da Ecovias? Conta esse acordo. Pagamento de propina a funcionários públicos, cartel em rodovias, coisas que aconteceram lá em 1998 que não prescrevem, né? Então a gente pode entrar com a ação, mas a empresa preferiu fazer o acordo para se livrar de uma
possível dívida bilionária no futuro. Esse acordo foi assinado. Que tem muito nos Estados Unidos é meio assim, né? Sim, você faz o acordo antes. Você troca uma ação que vai demorar muito, é prejudicial à imagem da empresa por uma vantagem para os cofres públicos imediatamente. Exatamente. Quanto foi a vantagem? Não, já tem um acordo assinado. Mas qual o BO da Ecovias? É pagamento de propina durante a licitação que nós tivemos aqui em São Paulo para concessão das rodovias, em 95, 98, a empresa se envolveu num cartel com outras 12 companhias. Ela pagou propina, conseguiu a concessão, né? Ninguém brigou, porque todo mundo estava no cartel. Isso aqui é duro, né? Eram 80 Mas como é que acha? Porque é difícil você encontrar, né? Quando tá todo mundo ali no conluio, que eles chamam, né? É difícil achar sempre tem um dedo duro, né, Emílio? Sempre tem um X9, né? Nós já tínhamos as informações e chamei a empresa falou, olha, nós preferimos fazer o acordo do que esperar uma ação do Ministério Público que vai bloquear nossos bens, que vai atrapalhar a nossa vida. A gente quer passar. E aí volta pro Tarcísio o dinheiro. Volta onde tá esse dinheiro? Então, o dinheiro, uma boa já entrou parte, no cofre? Não, uma boa parte do dinheiro foi convertida em obras. Então, serão realizadas uma série de obras que não estão previstas no contrato de concessão, do tipo lá no Guarujá, algumas retornos que também Mas não você faz o que? Um ataque? Um TAC? É um TAC que você faz? Um acordo de não persecução civil, é uma NPC. Olha, a diferença é a seguinte, quando o dinheiro vai direto para a obrigação de fazer obras, não tem que fazer nova licitação, não tem novo risco de corrupção, novo risco de desviar o dinheiro que entra direto, né? É muito melhor. Exatamente, dá para utilizar o dinheiro imediatamente. Outro caso, assim, legal, no qual eu trabalho, né? É o caso relativo a um ex-prefeito aqui de São Paulo, que não sei se eu posso falar o nome. Já falou. Doutor Paulo? É verdade. Mas você lembra que ele chegou a ser, foi em 2001 que começaram essas investigações, exatamente, ele chegou a ser preso junto com o filho. Isso, exatamente. Aquela investigação foi uma investigação que nós começamos em 2001 e até hoje nós recuperamos 110 milhões de dólares, só nesse caso do ex-prefeito Paulo Maluf, e a prova que a gente produziu foi suficiente para levá-lo à condenação no Supremo por lavagem de dinheiro nos Estados Unidos, Suíça, França. E graças ao acordo, o dinheiro já entrou. Sim. Se não é o acordo, será que não a volta justiça pouco, demora tanto. Ou volta tudo? Já voltou 110 milhões, né? Não dá para prometer, né? É muito 110 difícil. milhões de dólares. Mas faltam ainda. É uma bala, né? Faltam 250 milhões 500. de dólares. Ainda falta 250. Ainda falta. Mais ou menos. 250 que tá por aí, né? E ele ficou quanto tempo preso? Pouco tempo. Nada. Não, ele ficou. A condenação foi de 7 anos e 9 meses, mas ele ficou 3 quase anos, um ano, mais ou menos. Um ano comportamento. Preso, regime fechado. Não. Depois ele foi ele ia morrer lá dentro. Aberto. Mas, infelizmente, a corrupção não é um crime muito bem combatido aqui no Brasil. Nós temos centenas, talvez milhares de exemplos de pessoas, né, de agentes políticos que desviaram dinheiro público e nunca foram presos, nunca devolveram nada. Deixa eu perguntar um negócio para vocês agora, porque vocês são lá, o promotor é o cara que fica atrás disso aí. O promotor é muito chato também. Exatamente. Né? Vamos ser honestos. E alguns erram feio também. Então, mas você acha que diminuiu a corrupção ou tá mais difícil de se achar? Os caras estão mais malandro para fazer a corrupção? Porque eu acho que não vai acabar, né? Não tem como acabar. Acabar não vai acabar. Acabar não acaba. Não tem menor... Não, eu acho que diminuiu. Mais recentemente, houve uma diminuição grande da corrupção, porque nós estamos investigando e os agentes políticos estão mais com medo, porque eles sabem que hoje a legislação é um pouco mais forte, nós temos instrumento de rastreamento, mesmo se nós pegarmos criptomoedas, hoje tem a criptomoeda, mas tem programa para rastrear. O Haddad vai taxar a criptomoeda. Fica tranquilo, isso aí vai... Bitcoins. Opa, ele disse que vai taxar a criptomoeda. Acabou essa moleza de achar que... Tem que botar 170 bi pra dentro, senão no zero déficit. É isso aí. Taxando mesmo. Aí. Já pegou... Então, mas... hoje, então, tem menos corrupção... Na minha opinião, diminuiu bastante a corrupção. Não que zerou. Sim, não tá mais tão fácil, né? Claro. Não tá mais tão fácil. Mas onde está a raiz da corrupção no nosso país? Porque você está falando por exemplo, obras, né? Licitações, a gente tem uma concorrência que às vezes tem o lobby e a gente sabe que isso acontece de uma forma, né, que a gente não conhece. Acho que é licitação, né? Onde é o...
Não, tá perguntando qual é o que raiz, leva, né? A raiz. Infelizmente, a nossa classe política não é semelhante à que nós temos, principalmente na Europa, nos Estados Unidos, onde lá é muito mais difícil a gente encontrar casos gritantes de corrupção que nem nós temos aqui no Brasil. Ninguém nunca ouviu falar, por exemplo, de um caso semelhante a Lava Jato na Inglaterra, na França ou nos Estados Unidos. Lá, quando se desvia lá $100 mil, já é um escândalo gigantesco. Aqui não, os políticos desviam centenas de milhões de dólares, encaminham para o exterior, e lá tem que rastrear, e lá é difícil de obter provas. E essa é a especialidade nossa, inclusive hoje em dia, né? De rastrear dinheiro no exterior. Nós temos aí já um bom know-how sobre como conseguir provas para depois recuperar o dinheiro. Mas foi o 11 de setembro, né? Que o 11 de setembro ajudou na Suíça, né? Porque o 11 de setembro os caras descobriram que tinha dinheiro vindo da Arábia Saudita passando pela Suíça. Exato. E indo para o Bin Laden, para o Al-Qaeda lá, exatamente. que foi uma transação E na época o banco não queria saber de onde era o dinheiro. E passava informação. A partir disso aí virou uma... Não, vou pegar um exemplo aqui da França. Até o ano 2000, aproximadamente, era lícito descontar do lucro da empresa a comissão paga no exterior. Então, se tivesse sido pago um valor lá de $1 milhão para um agente público aqui no Brasil, esse valor era descontado do imposto de renda lá na França. Depois, evidentemente, que com a União Europeia houve modificação disso. Hoje em dia, isso é um absurdo. Uma coisa Ficou para mais falar, difícil, o Emílio, só uma questão para falar também. Antes da lei de improbidade, que era a lei de 92, você tinha a lei Bilac Pinto, ação popular, um monte de coisa. Nós entramos com uma ação em 1993, antes da lei de improbidade. Tá. Está em andamento até hoje, não tem sentença de primeiro grau. Então, você não tinha legislação. Hoje você tem lei de improbidade, a lei de lavagem de dinheiro, Então, você tem COAF, instrumentos de rastreamento. Está mais difícil. Então, mas a lei de improbidade, ela é ruim para o prefeito, né? Porque se o fiscal rouba, vai no dele. O BO é dele. O BO é dele. É errado isso. Bom, aí eu tenho, não sei se eu escrevi meu livro que eu trouxe aqui. Você trouxe. A nova lei de improbidade. Eu acho que a nova lei de improbidade reduziu alguns abusos que a lei anterior tinha. Mas isso no Ministério Público nem todo mundo concorda. Eu acho que ela trouxe mais eficiência, porque a nova lei de improbidade vai colocar menos gente como réu no polo passivo. Com isso a ação vai mais rápido. Tem ação, você sabe, tem ação proposta em 2000. Sim. Pegaram, com base na lei anterior, todo mundo que participou da assembleia de acionistas, não é isso? Da empresa, tem aquela assembleia de diretoria. Pela lei anterior, uma reunião com 50 diretores de uma empresa pública. Nessa reunião, um dos itens é a aprovação lá de um critério de reajuste de preço. A lei anterior dizia, todos os que estão lá têm que ser réus. Então você tem 50 réus. A ação não termina nunca. Então agora você, pelo menos, exigindo... Aquele negócio que eu falei um dia aqui, explicando o livro, ficou muito juridiquês, ninguém entendeu nada. Não, o livro é para quem entende, né? Mas, resumindo, com essa nova lei, em vez dos 50, entrariam 5. A ação já estava resolvida, o dinheiro já tinha voltado para os cofres públicos. Eu acho que a nova lei é boa, mas tem muita gente que acha que é ruim. Eu acho que piorou um pouco, porque hoje em dia basta dizer que agiu com culpa, não teve intenção, não teve chamado dolo, que se livra da lei de improbidade. A lei atualmente exige o dolo específico, que a pessoa tem que ter vontade de praticar o ato de improbidade, que seria, por exemplo, receber propina, fraudar a licitação. Então tem que ter intenção. Agora, uma licitação em que claramente a pessoa agiu com dolo, mas você não tem como produzir dolo, mas tem como produzir culpa, a pessoa se livra, porque não existe mais culpa. Sim, entendi. Silvio, tem você comentou do Maluf, de um dinheiro fora do país que está sendo repatriado. Mas por exemplo, você jogar na internet, uma reportagem da Veja falando de propinas da Odebrecht que foram para Angola, favoreceram obras poderosos de Angola e fala, reportagem, o sobrinho do Lula. Salvo engano, alguns países não são colaborativos. E, salvo engano, Angola não é. E aí, como é que faz? Então é só você mandar para um país que não seja parceiro do Brasil, que não vai ser pego nunca, é isso? Acontece isso. Em alguns países, muito poucos, né, não firmaram uma convenção da ONU, que é a Convenção da ONU contra a Corrupção. Essa convenção, ela trata exatamente disso, a colaboração entre todos os países.
E muitos países não assinaram essa convenção. Se eu, por exemplo, encaminhar um pedido internacional para obter provas em determinados países, que eu não vou citar o nome aqui, mas... Tem que citar pra gente mandar pra lá, ó. Pra dar uma dica pra turma, saber o caminho. Pô, o senhor vê aqui, não vai dar uma dica boa pra gente, agora doutor? que a gente vai ganhar na Mega Sena. Não vai querer mandar pra Coreia do Norte? Não, Coreia do Norte não. Não, mas por exemplo, ó, o Líbano ainda não é um país colaborativo, infelizmente. E Angola já é? Angola até que, porque é dos países de língua portuguesa, né? Então, nós temos, em relação ao Brasil, nós temos legislação específica que nos ajuda. Mas, assim, às vezes assinou o tratado, a convenção, só que na prática também não colabora. Não adianta também assinar. Talvez seja isso, que a Angola demora. Então, mas o que faz não assinar, doutor? Porque é justamente para atrair esse dinheiro para fora ou por ser uma empresa privada e não tem lei que faça eles aguentarem quem está com o dinheiro lá? Por que não assinam? Muitas vezes é porque querem o dinheiro lá, né? Só para atrair o cliente, né? Por exemplo, nós temos vários paraísos fiscais que também demoram para cooperar. Tem que mandar lá um caminhão de provas para conseguir 50 páginas de extrato bancário. Então, por exemplo, Ilhas Caimã, né? Ilhas Virgens Britânicas, Ilha de Jersey, onde o maluco... Samidana. Sami tem tudo lá. Sami tem a ilha. Offshore. Chama Angel. A ilha do Offshore Angel. Delaware. Aí já tem muita dificuldade de a gente obter provas, porque eles dizem, olha, aqui esse dinheiro é importante para a ilha, né? Alguns países fiscais, como o próprio nome está dizendo, eles sobrevivem disso, né? Panamá é um paraíso fiscal. Panamá é um grande, já está se desenvolvendo graças ao dinheiro que entra, e uma salinha de 3 por 4 metros quadrados, às vezes ela é sede de 200 mil empresas. Exatamente. Já que saiu aquele Panama Papers lá. Tem um filme muito bom. E é muito louco aquilo lá, porque a empresa de energia elétrica, a empresa de energia elétrica da Austrália era sediada no Panamá. Você vê. No Panamá é muito louco. Porque o dinheiro, ele encontra um jeito de pagar. Sim. Porque lá na Austrália tem que pagar 30% de imposto. Se no Panamá é 11%. Então ele vai para onde paga mais barato. Que é o que vai acontecer no Brasil. Mas tudo bem, mas a gente não deveria financiar investimentos em países, porque o governo brasileiro empresta dinheiro para vários países. A gente não deveria financiar países jamais que não colaboram, porque senão você manda o dinheiro para lá, o cara some com o dinheiro. Mas e as palestras? Não, mas e as palestras? Ficam no Brasil. Volta na palestra, isso aí que amigo. o Sami tá falando é muito Você importante. esqueceu das palestras, que volta depois. O melhor palestrante do... Claro, lógico. Você esqueceu esse detalhe. O Congresso Nacional devia fazer uma lei proibindo qualquer tipo de empréstimo ou cessão para países que não têm um sistema de Ministério Público de Justiça estruturado. O dinheiro vai para Cuba, vai para Venezuela, vai para Angola, vai para o Afeganistão. Você não ninguém quer dinheiro no Afeganistão. Nem em Angola. Só tá faltando isso Você também, manda de ninguém. Tá faltando isso. Mas a gente tem obra lá, não. Tem dinheiro público. São hospitais, dinheiro público. são estradas, são obras. Sim, dinheiro público. Então, devia proibir. Você viu o aeroporto de Moçambique? Porra. Viu o tamanho do Duty Free? Tem um aeroporto em Moçambique que é maravilhoso. Tem um Odebrecht lá bonito. Cada rolante funciona. Você não acha, Silvio, que devia fazer limitar esse tipo de... Na verdade, nós já temos instrumentos internacionais de controle de lavagem de dinheiro, né? Tem o GAFI lá, que é o Grupo de Atuação Financeira, que congrega todos os países, praticamente todos os países, e eles têm nós temos legislação anti-lavagem já muito boa, né? Então, a questão é aplicar essa legislação. Aqui no Brasil, as pessoas acham que não, mas tem gente que investe aqui no Brasil, em imóveis na praia, gente que desviou dinheiro em outros países e investe aqui. E brasileiros que investem em outros países dinheiro que foi desviado do Brasil. Por isso que tem que ter um sistema bom de cooperação internacional, que inclusive essa, como eu disse no início, hoje uma especialidade nossa, que é necessária, né? Que com a globalização nós precisamos de muito trabalho, né? Trabalhar bastante para conseguir provas, para conseguir depois recuperar esse dinheiro. E tem estrutura para isso, doutor? Temos. Estrutura? Temos estrutura. Tanto o Ministério Público quanto a polícia tem a estrutura suficiente, já tem... Hoje em dia temos experiência, digamos assim, para conseguir essas provas, mas não é uma coisa fácil. O caso do ex-prefeito Paulo Maluf, para chegar... os primeiros documentos só chegaram depois de 4 anos tentando.
4 anos. Hoje em dia não, hoje em dia a gente consegue em 6 meses aproximadamente essas provas. Mas imagina, esperar 4 anos para conseguir cópia dos extratos Porque não bancários. tinha interesse também da Suíça também Colaborar. o banco colaborar, né? O dinheiro é pra ficar lá, né? Sim, tá rendendo lá. Mas nessa época nós não tínhamos ainda internalizado a Convenção da ONU contra a Corrupção, né, que foi em 2006. E isso nós conseguimos antes dessa convenção. Que todo mundo que tem conta lá precisa dar o endereço da sua América. Por exemplo, você quer abrir uma conta na Suíça, você abre a conta suíça, mas você tem que dar o seu endereço aqui. Antigamente não, você pegava a chave lá e o número. Tanto que teve uma lei. Lembra da CC5, aquelas você tinha que contas? pagar os impostos, não tinha? Você lembra dessa Banestado, conta? Operação Banestado, 2004. Você é do tempo da CC5? Era, já tava lá, pô. Já tava na promotoria lá. As investigações envolvem. Aí, essa questão aí de deixar o nome, ser obrigado, né, a colocar o nome. Então, um político que desviou dinheiro público, ele vai lá no Panamá, por exemplo, entra em contato com uma empresa do Panamá, incubadora de uma empresa offshore, e aluga uma empresa lá por 10 anos. Porque não precisa comprar, você aluga a empresa. Aí paga lá $700 por ano, né? Essa empresa, ela vai ser usada para abrir uma conta, por exemplo, na Suíça, nos Estados Unidos, no Brasil, onde for. Virar sócio de uma empresa em outro país. Só que na hora foi o que você disse, na hora de abrir a conta, isso é muito importante. Na hora de abrir a conta no banco, o beneficiário final, que é o beneficial owner, né? Sim, tem que ter um nome. Tem que ter um nome, passaporte, Isso, endereço. E aí nós conseguimos pegar muitos casos, muitos corruptos, com essa documentação bancária. Entendi. E aí não tem o que fazer, porque tá lá a assinatura. E aí no topo tá um laranja. Ah, mas e depois se laranja desviar o dinheiro? Porque você precisa deixar o teu nome, entendeu? Senão você não pega a grana. Se eu abrir uma conta de $1 milhão, colocar no seu nome, é tua. Chibiu LTDA. Antigamente não era necessário ter um nome. Eles não queriam saber, era só o dinheiro. Nome da empresa. Mas é igual o site de aposta que tá rolando aqui. Que se você fizer isso que o senhor falou, o senhor vai chegando, aí você vai chegar em 30 empresas. O senhor vê site de aposta como uma possibilidade de lavar de dinheiro? Porque não é certeza que o apostador Só vai uma ganhar. observação antes. Pode ser. Ô, Emílio, quando o laranja dá o nome dele, você não pode mais colocar nome de morto, como tinha, abrindo conta, e também o laranja vai investigar a vida financeira dele. Como é que ele tem $1 milhão? Ele tem que ser chamado. Hoje eles Vai ser preparam, preso, vai fazer uma delação e vai entregar. Então, só esses instrumentos acabam colaborando. Eles preparam o laranja, né? Então, mas deixa eu perguntar. Mas você deixaria o dinheiro no nome de outra pessoa como proprietária do dinheiro? Se essa pessoa desvia o dinheiro... Aconteceu, inclusive, um caso aqui em São Paulo, nós tivemos notícia de que um ex-prefeito, ele desviou o dinheiro e mandou para o exterior, né? Só que em nome de outra pessoa. E essa outra pessoa depois não entregou o dinheiro para ele. Não, sabe. Isso é bom. É o golpe do golpe. Não sei de nada disso. Você não me pediu nada, não. E aí saiu até uma reportagem na imprensa, enfim, dos descendentes aí, dizendo, o Ministério Público tem que investigar, que era um dinheiro do ex-prefeito tal e que foi desviado. Quer dizer, dinheiro de corrupção que foi desviado. Tá reclamando. Ele fez um BO na delegacia. Então, mas o negócio aí da Odebrecht depois, esse aí foi muito maior, né? Esse esquema foi poderoso, né? Mas ali foi um negócio profissional, bonito, né? E foi. Não é? Foi. Eu ouvi os ex-diretores que participaram de todo esse esquema, ouvi quase todos, na verdade, e eles me contaram que aquela época, lá em anos 1990, início de 2000, era uma praxe. O pagamento de propina. E o normal era pagamento de 10%, inclusive eles diziam, né? Mas houve ex-prefeito aqui que pediu 30%, né? De propina. Porque virou uma coisa meio comum, né? Virou algo, digamos, aceitável no meio político. Mas hoje em dia, evidentemente, que isso muito difícil hoje em dia. Mas, por exemplo... Não sei não. Só fazer um break pro Reginaldo. Reginaldo, 1/3 pra você. Tá bom, Reginaldo? Ó, o Reginaldo, ó. Faz o breakzinho aí, ó. É isso aí. Estamos conversando aqui, para você que está nas plataformas, com o Silvio Max. No Instagram é Silvio _. Não, tem o Capês. Esse aí sou eu. Tem o Capês, que domina a área aqui, que trouxe aqui o nosso convidado, que é o doutor, o Silvio Marx. Silvio _Marx, tá aí, ó. E Silvio _Marx, onde você segue aí o trabalho do nosso promotor de justiça. Boa. Mestre e doutor
Ele tirou lá... Currículo de Sorbonne, o cara É isso aí, Sorbonne. Fez lá com o Fernando Henrique. Exatamente. Silvoca, desculpa a intimidade. Não vem com gracinha, não. Silvoca, nada. Mas eu gostei muito da sua pessoa. Vai ser preso de homens igual. como o senhor aqui no país. A gente discute aqui muito com o Samidana inteligência artificial, novas tecnologias, cybersecurity. O que ajudou essas ferramentas no seu trabalho? Por enquanto, como ainda estamos no início, não temos ainda muitas ferramentas de inteligência artificial no âmbito jurídico, no âmbito do Ministério Público, principalmente, nós não utilizamos muito pouca coisa, para falar a verdade. Mas eu acredito que é o futuro. Rastrear, não tem nada tecnológico dentro da inteligência? Sim, nós temos sistema de rastreamento. Mas é um sistema de rastreamento, mas não é um sistema de inteligência artificial em que a própria máquina interpreta os dados, né? Certo. Ainda está muito fraco no meio jurídico. O humano ainda domina essa parte, né? Exatamente. Não, temos alguns programas de computador que, por exemplo, fazem cruzamento de dados. Vamos pegar o caso do COAF lá em Brasília, que eles têm lá um sistema que faz Isso é um inferno, né? cruzamento de dados. Mas assim, é algo automático, algo que tá programado lá. Não é algo que. Não é uma interpretação de dados, né? Porque eu digo, isso aí o cara não sai. Isso aí o cara foi o Everardo Maciel, lembra dele? Opa! Foi o Fernando Henrique. O Fernando Henrique Esse cara travou os jogadores da Copa do Mundo quando estava em 94. Então, todo mundo. Esse sistema aí, porque o Fernando Henrique, todo mundo fala que o Fernando Henrique que maravilha. O Fernando Henrique foi um inferno. Foi o pior presidente do Brasil. Você acha? Porra, primeiro que ele deu o chapéu no Mineiro, no Topete. O Topete inventou ele chegou com aquela pompa lá, não sei o que, fez o real. E aí fizeram a Constituição. E aí tinha que dar benefício e falar, cria impostos. Não cria impostos. Vai lá, Everardo, cria impostos. Aí ele mandou trazer o computador alemão. Que cruzava toda a informação. E o médico, o dentista, que fazia um esqueminha ali. A nota. O Frila sem nota acabou. Frila sem nota acabou tudo, Fernando Henrique. E eles ficaram lá roubando, né? Porque para eles não tem o computador. Eles não têm COAF, não tem nada. E agora, nós vamos perder. Nós vamos perder se tiver disputa, né? O Lula agora bolou isso aí. O COAF, agora o empate é da casa. O empate é do governo, bicho. Empatou é da casa. Isso é que é uma sacanagem. Você não acha, doutor? Tem como mudar isso aí? Não tem um contato. Porque o que é o COAF? Só no nosso? Explica lá, Sami. Explica aqui. Não, é assim, quando você tem uma treta jurídica, tem que pagar mais imposto, não entra numa briga jurídica. E aí tem representantes da sociedade e representantes do governo. Teoricamente, até o que era anteriormente, se deu empate pro réu. Pro réu. Na dúvida, benefício do réu. Pro réu. Agora, na dúvida, o voto qualificado, o voto vale 2 e aí... Chama-se, em vez de indúbio pro réu, indúbio pau no réu. É isso aí. É isso aí. Que é uma cachorrada, né? Sim, é uma cachorrada. Sem dúvida. O direito do poder público massacrando o direito individual. É isso aí. E são de estados autoritários. Mas para soltar um criminoso também, né? No habeas corpus, se der empate, solta o criminoso. A promotoria não consegue se juntar, chegar no Senado, na Câmara, e chegar e falar, rapaziada, a outra ponta tá sofrendo e tal. Vocês não conseguem ter força nenhuma para mudar alguma coisa para beneficiar vocês e às vezes? É muito difícil. Vocês são promotores, cara. Mas é muito difícil porque nós atuamos não só contra funcionários aí da prefeitura, do estado, mas também contra todos os políticos. Que tem a caneta na mão e pode criar leis que até prejudiquem a investigação. 100 mil sem estudo, manda no senhor que é promotor. Pois é, mas é muito difícil mesmo. Eu não tenho como te dizer que nós vamos conseguir melhorar a legislação. Na verdade, a legislação está piorando. Apesar do que o Capês falou sobre a lei de probidade, foi um absurdo. Eu que trabalho com essa lei o dia inteiro. Você acha que melhorou pro ladrão? Melhorou, muito. Melhorou muito pro ladrão. Porque basta ele, como eu disse, basta ele falar, eu não tive intenção. Mesmo ele tendo lá desviado 300 milhões de reais dos cofres públicos. Sem querer. Mesmo que seja uma culpa grave, é evidente. Você tem que provar que ele tinha intenção de causar Intenção não se prova, né? Então, mas por exemplo... Palocci, eu queria perguntar. Porque teve réu confesso na Lava Jato. Sim. O cara falou assim, tô devolvendo, teve isso. Aí, anularam as penas, o cara tirou a tornozeleira, tudo. E o dinheiro, como é que fica? Ele devolve esse dinheiro quando você tem uma pena anulada? Porque o dinheiro existia, o dinheiro foi devolvido.
Não. Pelo que eu sei, Silvio, só os delatores se ferraram. Não, calma aí. Aí tem uns acordos, esses acordos são homologados judicialmente e tem lá o trânsito em julgado. Você não pode entrar com nenhum recurso contra aquela decisão do juiz que homologou o acordo. Eu tenho um caso concreto em que a Odebrecht se comprometeu a pagar 30 milhões, o STF anulou parte da prova que tinha a ver com a Lava Jato, né? Mas o acordo ele foi mantido porque já estava homologado judicialmente e tinha o trânsito julgado, não dá mais para voltar atrás. Então o que o Capês falou aqui que no início que não dá mais para voltar, é isso mesmo, é muito difícil porque tem uma sentença da qual não cabe mais nenhum recurso. Então o dinheiro vai continuar para o Estado. Eu estou falando isso porque eu tenho inclusive casos concretos. E talvez algum caso extremo aí que foi considerado alguma coisa muito injusta, quem sabe haja alguma revisão, se for um acordo criminal, por exemplo. Mas eu acho muito difícil, porque não tem mais recursos contra essa sentença. Ô Silvio, fala um pouquinho também das coisas boas para a sociedade que dá para fazer e que você acabou fazendo nos acordos. Parque Augusta, por exemplo. Qual que é o Parque Augusta? O Parque Augusta, aquele da Rua Augusta, esquina com a Marquês de Paranaguá. Então, isso aí, conta um pouco também do acordo da Via Mobilidade, porque a função da promotoria não é só, que é importantíssima, processar pessoas, mas traz também benefícios para a sociedade. Fala de algumas ações da promotoria. Não sei nem se vai dar tempo aqui, porque tem muita coisa para explicar. Começa com o Parque Augusta. Basicamente, o Parque Augusta, em 2015, fui procurado pelos ativistas. A prefeitura estava autorizando a construção de 5 prédios no local. Eu lembro. E só que havia lá tem um bosque que é tombado. Esse bosque é tombado pelo patrimônio histórico, tem umas construções também tombadas e tal. E aí eles me procuraram dizendo, olha, a prefeitura, apesar de tudo isso, está autorizando a construir num lugar desse tipo, né? E aí a gente, ligando o caso Maluf com o Parque Augusto, o que aconteceu? Eu fiz 2 acordos com 2 bancos internacionais, o Citibank e o UBS, e esses bancos pagaram 25 milhões de dólares de indenização, que eu e a prefeitura destinamos para comprar o Parque Augusto, para pagar o terreno, para desapropriar. Né? E no fim das contas, a gente conseguiu um outro tipo de acordo, um acordo pelo qual a empresa recebeu títulos de construção aqui do município de São Paulo, né? Quando você constrói prédio, você tem que pagar uma taxa. Isso. Então a empresa comprou taxa antecipadamente, trocando pelo Parque Augusta. E depois os 100 milhões de reais que equivaliam aos 25 milhões de dólares foram destinados para construir creche. E a gente fez um acordo lá no Parque Augusta. A empresa que tinha fechado os portões, ela não podia fechar os portões, porque tinha direito da população passar no meio do direito de ir e vir também. É um direito de passagem dentro do terreno. Entendi. E as 2 empresas fecharam essa passagem. E aí a gente conseguiu uma indenização de 10 milhões. E aí, como eram empresas construtoras, as 2, elas construíram um parque de graça para o município. Ou seja, o município não gastou um centavo para conseguir. Você faz esses acordos para não ter. Uma que é interessante que eu. Empresa, no caso. Antes que acabe o tempo, mas tem uma outra coisa interessante para falar. Em 96, nós entramos com uma ação contra os trens da CPTM. Os caras saíam pendurados do lado de fora, surfistas. que era pingente, ou em cima se equilibrando, que eram os surfistas. Então, a promotoria entrou com uma ação e os trens ficaram proibidos de sair da estação enquanto tivesse pingente ou surfista. Isso obrigou o governo, na época era o Mário Covas, a comprar uma porrada de trens novos e reformular toda a frota. Passados 27 anos, começaram a quebrar de novo. Então o Silvio tomou uma providência importante também na Via Mobilidade, que eu queria que ele falasse, porque de 20 em 20 anos o problema volta. Essa empresa Via Mobilidade, ela foi contratada por licitação de concessão e vai ficar 30 anos administrando 2 linhas importantes, linhas 8 e 9 do sistema metropolitano de trens. E a empresa, quando ela entrou, que foi em 27 de janeiro do ano passado, ela não tinha ainda experiência, não tinha pessoal experiente, não tinha know-how para gerir. Aí você entrou no... Não, e aí começaram os atrasos, que um trem ruim. Chocou contra uma plataforma aqui na estação Júlio Prestes. Houve pelo menos 3 descarrilamentos importantes. E aí nós chamamos a empresa e dissemos, olha, ou vocês investem dinheiro para resolver esses problemas e pagam uma indenização, ou nós vamos pedir Puta, como você é ruim, Silvio. a rescisão do contrato.
pior que Não, cunhado. o Silvio não deixa a mão. Não, E aí, minha mãe gosta de mim. E aí, e aí? Não, Por isso que eu falo, essa nossa Sim. divergência da lei, que ele é sangue ruim. E aí? E aí, teve que fazer o quê? Não, aí no fim, a empresa, depois nós temos lá um setor técnico muito bom que fez o levantamento do que precisava ser feito nas duas linhas. Foi feito o levantamento, esses problemas poderiam ser resolvidos se a empresa investisse mais de 600 milhões de reais. E também ela teria que pagar uma indenização para o Estado, porque as pessoas sofreram lá nas plataformas, nos trens sem ar-condicionado. Aliás, ainda hoje existem alguns pequenos problemas nessas duas linhas. Mas o fato é que a empresa teve que investir pelo acordo, né? Vai ter que investir 636 milhões de reais e pagar uma indenização de 150 milhões. 150 milhões, dos 150 milhões, 50 milhões foram convertidos. A empresa vai ter que construir 6 escolas nos municípios servidos. Sim. Cada uma custando 8 milhões. Vai ter que construir um conjunto esportivo no Grajaú, lá na estação Grajaú. Que é o esquema que você faz lá. Sim. Isso, é um acordo. Eu prefiro mais... O que você prefere mais, doutor? Uma linha de metrô que abranja toda a cidade e ruim, igual a do México, Cidade do México. Pegar a Cidade do México. Tá. Ou uma linha maravilhosa, que nem essa amarela aqui, ó. Que, nossa, que é? A linha mais bonita e mais perfumada do mundo. Acho que a linha mais bonita do mundo é essa que a gente tem aqui, essa automática aqui do... Sei. O que você prefere? Eu prefiro o trem ruim. Eu prefiro uma ruim que atenda toda a eu prefiro população também. e cobra toda a cidade. Trem podre, aqueles Mas nós trem ficamos... podre. Atende pouco. Olha, Hã? foi de 74 até meados de 90, ficamos sem fazer metrô. Nós temos um déficit enorme de Não, construção. essa linha é linda. E o monotrilho foi um fiasco também, né? O monotrilho foi mal Pita, pô. Seu Pita Era o não Pita, falou não bom era o prefeito. Pita? Era o fura-fila que chamava. Fura-fila. Era E o fura-fila. aerotrem que também não O aerotrem é do... Era O aerotrem era Fidelis. do Levi Fidelis. E, lá, mas e aquele que tá parado lá no... Aqui na Avenida... sim, da Globo ali. Na Rock Petrônica, agora é Roberto Marinho. Marinho. Monotrilho. Então, mas aquilo vai o quê? Ali ocorreu um problema. Durante a execução, a empresa que foi contratada, ela se envolveu também em corrupção. O governo acabou rescindindo o contrato e agora está tentando contratar uma nova empresa para terminar o serviço. Mas tá tudo parado lá, né? Tá tudo... Em outras palavras, a gente E não o de tem... Guarulhos? Trem para Guarulhos. Foi licitado para a Copa. Lembra que ia ter trem integrado até ali também foi algo Não, lamentável. tem uma para na metade. Não chega. Tem a estação quase aeroporto. Né? tem que chegar no aeroporto, depois pega um ônibus para ir até o... atende bem. Você vê na Marginal, quem trabalha naqueles prédios comerciais é muito bem atendido pela CPTM. Se tem a dificuldade no metrô e não sei como funciona a contrato, pô, então estica, igual o Emílio falou, estica o trem então da CPTM para a Ô cidade Silvio, toda. em outras palavras, nós não temos vizinhos que fazem guerra conosco, como estamos vendo aí no mundo inteiro, não temos acidentes naturais, não precisamos ter gastos enormes com forças armadas, mas temos nós mesmos que nos boicotamos, né? Infelizmente, esse é o grande problema. E um monte de político que leva o dinheiro da gente também, né? Sim, sem dúvida. Deixa eu perguntar um negócio para vocês que são da parte jurídica aqui, estamos aqui com o doutor Capês e o doutor Silvio Marques. Eu quero saber do negócio lá que saiu aqui, do Sleep Giant. Isso. Dos moleques lá do Sleep Giant. O que deu? O que aconteceu Olha, aí? Você tá por dentro? Estou. Tá. Emílio, é o seguinte, a coisa mais importante que tem numa democracia e num país é você ter opiniões divergentes. E o mais importante disso é você saber aceitar a crítica, tolerar a crítica e ter alguém que te critique, até para te aperfeiçoar. Então, a Jovem Pan é um canal de jornalismo independente. A gente fala o que quer aqui, você está no Pânico, tem toda a liberdade, faz as suas críticas, as colocações. E, no entanto, foi estruturado um grupo pequeno, chamado de Sleeping Giants, que fica aí no Paraná. E eles ficam atacando qualquer pessoa jurídica, qualquer empresa que venha patrocinar o programa da Jovem Pan para levar asfixia financeira e quebrar a empresa. Com uma estrutura de um exército virtual. Ou seja, exército virtual com muito robô também. Certo? Cria um grupo de Telegram, de WhatsApp e fala, vamos em cima. Exército médio, porque são poucas pessoas, usam robôs e ficam aterrorizando as marcas. Empresas e marcas que querem anunciar. Qual o objetivo? Levar à quebra da Jovem Pan e acabar com esse veículo de comunicação. Então, eu soube que a Jovem Pan se defendeu
entrou com agravo e agora está proibida a ação do Sleeping Giants para provocar desmonetização. Eles não podem mais aterrorizar as empresas que o anunciante aqui. Porque é seletivo, como eles fazem, né? Isso não é uma vitória, a meu ver, da Jovem Pan. Por isso é uma vitória da democracia para que haja veículos de comunicação os mais variados possíveis e quem quiser ouvir uma crítica, ouve. Sim. Quem não quiser, muda de canal. Que tem a liberdade para o cara se manifestar. Que tem a liberdade para se manifestar. Ô, Capês, mas o que categoriza? Por exemplo, eu vou lá, junto uma turma para ficar te limando linha de frente, por exemplo. Olha, não assisto linha de frente, não patrocine. Qual é a categoria? Onde se categoria no jurídico? Isso entra em qual categoria? Muito bem colocado, Alba. Então, por exemplo, o cara vai querer fazer um anúncio aí para Jovem Pan no Pânico ou no Linha de Frente. Perfeito. Aí eles entram e começam. Então você anuncia lá, né? E começa a atacar a pessoa. Hoje tem um artigo no Código Penal, que é o artigo 147, letra A, que é o crime de stalking. Perseguição. Você perseguir reiteradamente uma pessoa por qualquer meio, principalmente eletrônico, tirando dela a sua paz, a sua tranquilidade. Qualquer pessoa pode ingressar com isso. Vou te dar um exemplo. Tem um síndico que reclamou de uma moça que ela saía com roupas curtas todos os dias. A moça entrou com uma repressão dizendo: como é que você sabe que eu saio com roupas curtas todos os dias? Você está me vigiando? Você está tirando a minha tranquilidade? Então qualquer pessoa física, natural, ou qualquer empresa que se sentir perseguida e pela internet tem direito. Então, independentemente de lei de fake news, essas coisas que não é de fake news, existem instrumentos no Código Penal que protegem as pessoas. Eu achei isso uma notícia importante, porque isso restabelece a democracia e o direito. Cada um sabe o nível de responsabilidade que tem, que não pode falar aquilo que vem na cabeça. Mas a crítica sempre ela tem que ser feita e tem que ser aceita por quem exerce função pública. Fora os instrumentos civis, né? Que também podem ser muito bem. Então, mas esses caras, eu sei o que eles querem. Os Sleepy Giants. Quebrar a Jovem Pan. Não é só isso. Porque o que eles querem? O cara, ele fala o seguinte, ele chega e fala: eu não gosto da Jovem Pan, vou derrubar a Jovem Pan. Perfeito. E aí ele manda pro anunciante. Ele quer ele ser o cara que as agências de publicidade vão se balizar e ele vai ganhar com isso. Exato. Entendeu? Ele quer dizer Parabéns. o que é sagrado e o que é profano. Ele fala: não, isso é sagrado, isso é profano. Se me dá uma grana que eu não critico, me dá uma grana que eu não te ataco. De aprovação. Me dá uma grana que eu não te ataco. É isso aí. Isso aí é um já juiz. passa por uma outra categoria, né, Silvio? O artigo 158 do Código Penal. Extorsão. Vira um sequestro moral. Aí é mais grave ainda. Extorsão. É porque não tem base. Ele vira um juiz. Não, de novo, não tem base. ele vira um cara tem a liberdade de criticar. O bate e assopra. O famoso bate me paga que eu O assopro. cara pode não gostar e criticar. O que ele não pode fazer é por baixo do pano ir lá e, né, começar atacando a empresa. A empresa não, se intimida. Você pode ter. Não, mas pode atacar a empresa. Eu digo, porque ele também tem a liberdade. Isso. Não, mas todo mundo tem liberdade. O que ele não pode fazer é dizer como ele faz. Ah, você anunciou na Jovem Pan. Agora que você anunciou na Jovem Pan, eu vou te perseguir. Sim. Enquanto você não sair da Jovem Pan. Isso aí. Não é que ele está atacando a empresa, ele diz explicitamente: saia ou eu vou te perseguir. E comemora. Mas todo mundo tem direito a não gostar da Jovem Pan. Pô, é lógico. E ele pode se manifestar. Claro. Não gosto. Não Pode gosto. atacar. Porcaria, Jovem Pan. Pode atacar à vontade. Deve, inclusive, né? Porque essa seria a democracia. O que ele não pode é dizer: quem anunciar, se você anunciar na Jovem Pan, eu vou te perseguir e vou acabar com a sua imagem. E rotula a empresa como malvada. O que ele tem que fazer, ele fique lá no Sleeping Giants atacando a Jovem Pan. No perfil dele. No perfil dele. O Emílio mas não atacar quem faz isso. Isso é pode ser extorsão e claramente é crime de perseguição, tá no Código Penal. Que a marca se assusta, né? A publicidade fala: putz, esse cara... porque a publicidade ela é meio covarde, né? A publicidade ela não pode ter, porque ela quer ganhar dinheiro de todo lado. Claro. Né? Você tem aqui o produto, eu vendo a água, eu quero que todo mundo compre o produto. A pauta, né? A pauta, exatamente. Só que o cara, ele quer o quê? Ele quer ter o poder de decidir qual produto anunciar. Aí ele vai valer o milhões. sagrado e o profano. Quem não quer ser um juiz aqui, que nem vocês
vocês que são que tem um belo terno e a decisão que com a caneta. Uma canetinha na mão. concurso ferrado também para passar. Vocês estudaram. Com uma assinatura. Pô, doutor Silvio, muito obrigado. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer o senhor. Também foi muito legal aqui trazer esse assunto que a gente fala pouco, né? É muito. Tem que trazer. E olha, pedir para você dar uma canchinha para nós, o pessoal continuar ligado no Linha de Frente, que vai começar às 2h, hein? Linha de Frente. Aproveitar aqui uma carona com o seu sucesso. É isso aí. Doutor, muito obrigado. Obrigado a todos. E aí a gente vai fazer o break. É o break agora, Dedê? É agora? Então pode fazer o break. Vai lá, Reginaldinho. Capés, vem pra cá. Vem pra cá. Vem cá no ar.